O que tínhamos de melhor era a nave Galileu. Quando ela se aproximou da Terra para sua primeira catapulta gravitacional, sinais de perigo partiram de tempestades que rugiam no planeta abaixo dela. A Galileu estava registrando o som dos raios que rasgavam o campo magnético da Terra. Ela continuou a ouvir, enquanto captava a força que precisava para acelerar, e deixou a Terra a 125 mil quilômetros por hora. Ao se afastar, suas câmeras registraram e nos enviaram as mais perfeitas cenas da Terra, tão completas a ponto de haver cenas com a luz do Sol sendo refletida na água. Em Júpiter, final da primeira parte. Em Júpiter, segunda parte. Jim Scott está realmente interessado por coisas que se movem em alta velocidade pelo espaço. Como astrônomo da Vigilância Espacial, ele vai todo dia ao alto do Monte Kitt, no Arizona, procurar por cometas e asteroides que estejam se dirigindo para a Terra. Jim é membro de um pequeno e dedicado grupo de vigilantes que procuram pelo asteroide que trará o fim do mundo. A gente procura objetos com mais de 1 quilômetro, que são realmente grandes e causam mais preocupação, que podem fazer mais estragos, pois mais cedo ou mais tarde um deles vai nos atingir. Há entre 1.500 e 2.000 objetos desse porte em regiões para onde a órbita da Terra vai nos levar. E hoje conhecemos cerca de 100 deles. Há muita coisa lá fora que pode vir a se chocar com a gente. E nós queremos saber onde estão todos. É bem possível que esteja girando pelo espaço outro pedaço enorme do que sobrou durante a constituição de nosso sistema solar. Algo como o Shoemaker Levy 9, com quase 2 quilômetros de comprimento, em rota de colisão não com Júpiter, mas com a Terra. E isso já aconteceu antes. O cometa cuja queda acreditamos que tenha extinguido os dinossauros tinha um diâmetro de aproximadamente 9 quilômetros e a história mostra que a velocidade com que essas coisas se deslocam, mesmo um pequeno objeto pode ser extremamente perigoso. O asteroide que criou a cratera do cometa no Arizona era mais ou menos o tamanho de um avião 747. Há 50 mil anos, esta área era uma planície sem qualquer elevação, recoberta por uma vegetação baixa do tipo do cerrado, com alguns pinheiros mais altos, talvez. Mais ou menos como a paisagem que vocês veem atrás de mim, mas com árvores. De repente chega um meteoro brilhante, parecendo cada vez maior e mais brilhante, até que se tornou muito mais brilhante do que o Sol, e aí ele mergulhou na Terra. E criou uma onda de choque que lançou a rocha à distância e fez esse buraco que vocês estão vendo atrás de mim. E o material deslocado formou uma enorme nuvem em forma de cogumelo, e depois caiu sobre a Terra, formando uma camada fina de detritos que se espalhou por toda a área. Na sede do controle da missão, Bill O'Neill tinha um problema mais imediato com o qual se preocupar. A antena de alto ganho da Galileu, seu principal instrumento de contato com a Terra, havia sido guardada por muitos mais anos do que se havia planejado. E agora, ela não havia respondido ao comando para se abrir. Percebemos que os motores elétricos consumiam mais corrente e funcionavam além do ponto em que a antena já deveria estar aberta e só se desligavam quando recebiam o comando da sequência de backup do computador. Havia um problema. Durante um certo tempo pensamos que a missão teria que ser drasticamente limitada, e aí começamos a fazer perguntas e descobrimos que as antenas de baixo ganho nos ofereciam várias possibilidades, pois podíamos reprogramar a espaçonave em voo.
Algo como fazer uma cirurgia no cérebro dela e, ao mesmo tempo, utilizar nossos conhecimentos para melhorar os nossos sistemas de terra, ou seja, as antenas receptoras. E, no fim, foi possível fazer coisas fantásticas, como aquela sonda que se aproximava de Júpiter. E eu estou mais interessado nos satélites de Júpiter. E era uma excelente oportunidade de visitar esses meus amigos de novo, depois que os vi pela primeira vez através da Voyager. E já sabíamos que haveria surpresas. Para os cientistas que permanecem na Terra, como John Spencer, as fotos das luas de Júpiter enviadas pela Galileu são as melhores opções, já que não se pode ir lá. Primeiro, Io. A gravidade de Júpiter cobra um alto preço de um satélite em órbita tão próxima. A face de Io voltada para Júpiter se eleva acima da média em 9 quilômetros e a superfície sobe e desce dezenas de metros todos os dias. Isso provoca uma tremenda distorção no interior da Lua. É como pegar um clipe de papel e entortá-lo de um lado para o outro, o que faz a parte entortada esquentar. Por isso a temperatura sobe de forma incrível no interior de Io. É um mundo de vulcões monstruosos e de rios de enxofre. Cada metro quadrado de Io emite 100 vezes mais calor do que um metro quadrado na Terra. Sua superfície é coberta por riscos amarelos e marrons que acreditamos serem dois tipos de enxofre. É um lugar realmente incrível. Io é apenas do tamanho da Lua da Terra e, no entanto, seu maior vulcão é 2 vezes maior do que o estado do Texas. Se Io parece incrível, a Lua Europa é um enigma. Há coisas muito estranhas sobre o gelo. Há colinas curvas que têm formas geométricas quase perfeitas. Não podemos nem imaginar como elas se formaram. Quando se olha para a Europa à distância, ela parece uma casca de ovo rachada. A superfície lembra o mar da Terra congelado quando se quebra. E isso pode ser uma boa analogia, porque muita gente acha que pode haver um oceano líquido sob o gelo de Europa. O interior de Europa deve ser mantido aquecido pelas mesmas forças de maré gravitacional que aquecem Io. Sob a superfície congelada pode haver um oceano morno de água salgada com talvez 90 quilômetros de profundidade. E não é totalmente impossível que criaturas estranhas estejam nadando nos mares negros de Europa. Uma analogia foi feita com os vulcões submersos do fundo de nossos oceanos, onde o calor do interior da Terra é suficiente para sustentar espécies de vida lá no fundo do oceano. A quase 3 quilômetros de profundidade, os animais que vivem em volta das ventarolas dos oceanos de Europa sobrevivem num estilo estranho de vida, consumindo enxofre e calor ao invés de luz do sol e de plantas. Se há vida em alguma parte do sistema solar além da Terra, o mais provável é que seja em Europa. Ganimedes é também muito diferente de tudo, um mundo em 2 cores cheio de estrias. Ganimedes é um lugar interessante, é a maior lua do sistema solar. Ela é maior do que o planeta Mercúrio. Colinas paralelas que se veem em Ganimedes podem ser semelhantes às colinas encontradas em geleiras na Terra. Algumas áreas são cobertas por estranhas trincheiras que serpenteiam por milhares de quilômetros sobre a superfície. São indícios de que houve atividade vulcânica há muito tempo. Calisto é muito parecido com a nossa Lua.
Calisto é uma lua interessante porque não desperta qualquer interesse. Não há sinal de que ela tenha feito algo em sua história, além de receber impactos de asteroides, cometas e de outros objetos. Ela é coberta por crateras. É estranho porque fica perto de Ganimedes, que tem quase o mesmo tamanho e composição. E Ganimedes mostra atividade em sua superfície, mas Calisto parece morta. Depois de 3 anos no espaço, a nave Galileu voltou à Terra pela segunda e última vez. Ao acelerar para seguir a curva final até Júpiter, ela estava a 1 segundo e 1 quilômetro fora da posição esperada. Mas onde estava o cometa? 2 meses depois de ser descoberto, ninguém sabia sua posição precisa nem para onde se dirigia. No escritório central para mensagens astronômicas em Boston, no estado de Massachusetts, Brian Marsden calculava a trajetória de um objeto que, a essa altura, estava voando fora de controle. Ele havia se aproximado de Júpiter antes.